Olá, aqui é o Dr. Luiz Carlos e eu quero conversar com você, profissional da saúde, interessado em saúde integrativa, para entender um pouquinho sobre o corpo fala. A questão é, você tem ouvido? Quando chega um paciente aí para você e ele tem uma queixa, e a queixa dele pode estar ligada de repente aos ombros. Ele tem dor nos ombros, uma dor que talvez tenha frequentado ele, né? Ou ele tem tido essa dor com muita frequência. E aí a pergunta é, essa dor, você vai lá e aplica de repente ozônio, você vai aplicar terapia neural, fazer neural terapêutico, ou você pode recomendar ele fazer algum óleo essencial, passar ali para aliviar a dor, ou ele tomar alguma coisa para aliviar a dor. A pergunta é, você está indo na causa? Você consegue entender que depende aonde está essa dor, ela tem algum fundo ligado ao emocional, ao comportamento dele? Olha que intrigante isso. Quando você começa a entender que cada órgão, cada sistema do nosso corpo está tudo integrado e também está ligado à parte emocional, você começa a pensar e analisar diferente. E quando o paciente chega com algumas situações dessas, você entendendo isso, você consegue ver aquilo que eu falo que está abaixo da linha de fundo. Ele vem com uma queixa de ombro, um exemplo prático real. Ele vem com uma queixa de ombro. E aí a pergunta que eu faço é: o que você está carregando além da sua capacidade? Possivelmente ele esteja com uma sobrecarga, que é, às vezes, pode ser trabalho, pode ser alguma coisa ligada à parte, né, emocional, pode ser alguma coisa ligada à parte relacionada ao filho, relacionada à esposa, relacionada ao trabalho dele, alguma coisa que esteja além da capacidade dele, os ombros sentem. Ou coluna também é um indicativo, que a pessoa está com uma sobrecarga, tem alguma coisa que está além da capacidade dela, o corpo dela está falando isso, só que ela não tem ouvidos para ouvir. E você, profissional da saúde, se não entender isso, você vai querer tratar lá com agulhinhas, agulhadinhas, querer colocar ozônio, passar alguma coisa, recomendar alguma coisa e não vai na causa. O que significa isso? Significa que esse paciente ele não vai ter, infelizmente, a causa dele resolvida ou solucionada ou encaminhado para uma solução permanente. Quando você entende que o nosso organismo é um todo, aí você começa a entender a importância também de entender e estudar a boca. Eu não sou dentista, mas eu gosto demais de estudar. E entendendo agora odontologia neurofocal, eu consigo ajudar muito os meus pacientes, aonde, pelo mapa, esse mapa aqui, você está vendo aí na tela com mais detalhe, você vai ver que toda a arcada superior, arcada inferior, tudo está numerado. Esses números, eles são a identificação dos dentes. E cada dente está relacionado com um órgão ou com um sistema. Tá, e daí? E daí que se tu tem um paciente que chega para você e tem uma queixa, de repente, lá no intestino, a pergunta é, como estão os molares dele? Ou ele tem uma queixa no fígado ou na vesícula, como estão os caninos? Se ele tem alguma queixa urogenital, como estão os incisivos? Cada dente está ligado a um órgão, está ligado a um sistema. Se você entende dessa maneira, começa a perceber isso, a assertividade do teu atendimento, a precisão do teu trabalho vai ser muito maior. Então, você entender que existe hoje mapas que nos ajudam, nos orientam, e saber que isso é uma ferramenta que está disponível, mesmo você que não é dentista, claro, você não vai fazer nada invasivo no paciente, porque você não tem habilitação para isso. Mas o fato de você ter esse conhecimento, isso pode ser um destravar, uma ajuda que possivelmente o paciente não tinha nenhum profissional que olhava ele de uma maneira integrativa. Se você começar a fazer essas correlações, eu tenho certeza que a tua clínica vai para outro patamar. Porque infelizmente hoje eu falo assim, o dentista olha apenas a boca e o médico, o terapeuta, olha apenas o corpo. Quando dissocia a boca do corpo, o corpo da boca, você não consegue ajudar essa pessoa na integralidade. Se você entender que os dentes fazem parte do corpo e, obviamente, né, o corpo faz parte da boca, não tem como dissociar. Ah, mas os dentes são independentes. Não são. Cada dente tem o seu sistema nervoso independente. Passam meridianos, que são o sistema primo vascular. Nós chamamos de primo, né? Que não é o irmão, mas é o primo do sistema vascular. Passam fluxos de energia. Eu vou falar em outro momento sobre cicatrizes e nós abordamos isso muito bem na terapia neural. Mas quando você começa a entender que os dentes
passam meridianos, os dentes, eles têm relação direta com todo o nosso sistema, você começa a entender por que um implante muitas vezes pode ser muito prejudicial, por que um tratamento de canal pode ser muito prejudicial, por que uma extração mal feita, ficou resíduo lá, pode estar sendo campo interferente para esse paciente. Então, muitas vezes, uma panorâmica bucal que você pede para esse paciente trazer na primeira consulta ou na segunda consulta, no retorno, pode ser de grande ajuda para você desvendar coisas que esse paciente está peregrinando em vários profissionais e não alcança o êxito, não alcança, de certa maneira, a restauração da saúde dele. Isso pode estar faltando no teu atendimento, na tua clínica. E eu quero colocar aqui à disposição para te ajudar nisso. O conceito que nós usamos, a abordagem que utilizamos para olhar o paciente como um todo e entender que ele é um ser único, isso pode ser de grande ajuda quando você começa a fazer essas correlações e essas integrações. O momento é agora. O tempo é hoje. Não espera para depois. Começa a entender que o teu paciente, ele chega para você com uma queixa que muitas vezes está ligado lá no emocional. E se você conseguir entender o que a medicina chinesa fala, a medicina germânica fala, o que a medicina ayurveda fala, o que a medicina ocidental também, que hoje contribui, obviamente, né, com algumas coisas, com o conceito integrativo que a gente fala, quando você junta isso e você coloca isso, de certa maneira, né, o teu arcabouço, ele está junto, tem tudo isso à disposição, a tua mochila passa a ter muito mais recursos. E aí você tem diante de você um arsenal terapêutico para poder ajudar esse paciente. Então, essa é a ideia, é levar o teu paciente para uma solução de caso, para ajudá-lo a sair da condição que ele está, para uma condição de solução. Esse é o conceito integrativo, isso é olhar a pessoa como um todo e entender que está tudo interrelacionado. Gostou desse vídeo? Compartilhe ele com os colegas, outros profissionais e me acompanhe para mais dicas como essa. Um grande abraço.